A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem registrado procura de contribuintes em busca de renegociar dívidas tributárias. Quem conta mais para a gente sobre esse assunto é o repórter Lucas Alban. Esse aumento da procura se deve ao fato de que novos editais foram abertos ligados à Lei 13.988 do ano de 2020, que permite a renegociação dessas dívidas para os contribuintes. Mas para poder explicar melhor todo esse assunto, a gente vai conversar agora com o advogado tributarista, Dr. Rodrigo Silveira. Doutor, por que é importante renegociar essas dívidas? Quais são os benefícios que os contribuintes levam ao renegociar esses débitos? Pois não, Lucas. Os contribuintes eles recebem benefício de redução do passivo. Quer dizer, podendo chegar a uma redução de 65% do seu débito. Pode parcelar isso em até 120 prestações e ainda pode utilizar prejuízo fiscal para as empresas de lucro real. E por que o contribuinte deve procurar a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para poder renegociar essas dívidas? O que é que motiva esses contribuintes para além do desconto? É também uma oportunidade para poder se posicionar melhor no mercado, principalmente se for uma grande empresa, né? Olha, é importante o contribuinte ter os débitos em dia, principalmente para ter certidão de dívida negativa dos débitos tributários. Para quê? Para conseguir um benefício, um financiamento no Banco do Nordeste ou qualquer outro procedimento da vida civil, ele necessita dessa certidão. Então, é muito importante ele manter a regularidade perante o fisco. Essa lei 13.988, ela inicia esse processo de renegociação de dívidas, né, doutor? Contextualiza um pouco para a gente e para o contribuinte como é que funciona esse processo de renegociação. Perfeito. Lucas, a dificuldade da Procuradoria da Fazenda em reaver créditos tributários aí de empresas, até créditos com mais de 15 anos de idade, nas execuções fiscais, é um procedimento complicado para eles, certo? Notando isso aí e na desenvoltura do diálogo entre contribuinte e fisco, foi idealizada a transação tributária, que nada mais é a Procuradoria está aberta ao contribuinte para negociar. São objeto a norma, define algumas questões das possibilidades disso. Então, ela faz uma classificação dos contribuintes, que muitas vezes é questionável, certo? Porque o contribuinte que às vezes está classificado muito bem, classificado, ele pode não ter um melhor benefício, mas aquela classificação foi indevida. Então, ele pode também procurar um profissional para que revise essa capacidade de pagamento dele para ter, muitas vezes, um benefício melhor. Então, apesar da Procuradoria lançar todas essas informações, é importante depurar, ter uma análise criteriosa de cada débito, a constituição do seu passivo, para aí sim negociar. Essa depuração, ela precisa da ajuda de um especialista ou o contribuinte pode procurar a Procuradoria de forma espontânea, por conta dele mesmo? Nós recomendamos a procura de um especialista, porque informações contábeis, previsão, análise de balanço, o tipo de débito, a idade do débito, a análise das execuções porventura existentes, são inúmeros fatores que vão definir o benefício que vai ser otorgado aí pela Receita. Esses novos editais, doutor, eles deram novos créditos, novas possibilidades de renegociação? Eu digo do ponto de vista financeiro mesmo. Os descontos agora estão sendo maiores por causa desses novos editais abertos, de uma lei que começa a vigorar em 2020? Não, inclusive quando começou, o benefício era de 50%, as prestações eram em menos parcelas. Depois, em 2022, teve uma alteração da norma que alterou até 65%. E para empresas que têm prejuízo fiscal, falei, esse desconto pode ir além, porque pode utilizar para, depois dos descontos, ainda pode pagar parte dele com prejuízo fiscal acumulado. Então, assim, esses editais novos, eles se limitam normalmente nesse percentual de 65%, já da norma, mas criam condições. Aí é o que a gente chama a transação por adesão e tem a transação individual, que é aquela do contribuinte que vai lá na PGFN lá, brigar por condições melhores, enquadrando seu débito nas condições da norma tributária. Para reforçar, doutor, vale a pena esse desconto, essa renegociação? Vale a pena procurar um especialista para poder ajudar o contribuinte nesse processo? Vale muito a pena. Os benefícios são imensos. Empresas nos procuram aqui com débitos, às vezes, muito grandes, os valores chegam a ser bem reduzidos.
muito grande mesmo, assim, o benefício, sabendo utilizar, sabendo enquadrar nas condições que foram oferecidas, é imprescindível para o contribuinte, às vezes, para continuar a sua atividade. A gente conversou com o Rodrigo Silveira, advogado tributarista, a gente agradece a participação dele. Essas são as nossas informações. Fica a dica aí para você que é empresário, para você que está com dívidas, existe essa possibilidade de renegociação e procurar um especialista é a melhor alternativa. Agora eu volto contigo no estúdio.